Palmeiras se reapresenta na academia de futebol Palestrino com a presença de Paulinho em parte dos treinamentos. E vocês não têm ideia de como isso é uma excelente notícia para a sequência do Palmeiras na temporada. Segura que também tem vídeo de jornalista importante falando sobre esse assunto. Saiu alguns dias atrás, mas é importante a gente escutar o que ele tem a dizer sobre o Paulinho e uma possível retorno em 2025. E tudo está definido para as semifinais da Libertadores. Palmeiras com uma sequência insana nesse mês de outubro, decorrente à data na qual o Palmeiras vai enfrentar a LDU. Inclusive, já começaram as especulações da final. Eita, e o São Paulo eliminado, hein? E o Flamengo quase escorrega no finalzinho, que coisa! E tem árbitro escalado para apitar Bahia e Palmeiras neste próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E tenho total convicção de que o Palestrino não vai gostar da opção que a CBF colocou para apitar esse jogo. Antes da gente começar esse vídeo, Palestrino, verifica a sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificações, o seu like também é muito importante e também se você assiste a gente pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho do hypar, assim você ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando vocês, sempre aqui embaixo no primeiro comentário fixado, se você quiser dar uma força ainda maior para o canal, tem produtos oficiais do Palmeiras aqui com preços exclusivos para vocês e também para você que tem o seu negócio, tem as maquininhas do PagBank, velho. Aproveita essas promoções que eu trago para vocês, porque eu só vendo aqui no canal aquilo que eu compro, tá bom? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa primeira edição do seu canal Notícias Meu Verdão. Nessa sexta-feira e já tem gente especulando o final da Libertadores, hein? Vocês já vão ver, vou mostrar pra vocês. Ah, meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo do Brasil e também no mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues, você já bem sabe, e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Vamos começar aqui com uma informação bem rapidinha para todos vocês, que o Palmeiras, todo mundo sabe, vai enfrentar o Bahia neste próximo domingo, dia 28, às 16 horas, horário de Brasília, né, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. E o árbitro escalado é esse camarada aí bombado que tá na sua tela, né? O Anderson Daronco. Os auxiliares ainda não foram disponibilizados pela CBF. Quero falar também para vocês do retrospecto que o Palmeiras tem quando o Daronco apita jogos do Palmeiras. Já foram 47 jogos com 26 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 11 derrotas. O último jogo do Palmeiras apitado pelo Daronco foi na derrota do Verdão para o Corinthians por 2-0 lá no Allianz Parque. O jogo foi válido pela Copa do Brasil, no qual o Palmeiras foi eliminado. O Palmeiras não tem muita sorte nos últimos tempos que o Daronco apita jogos do Verdão. Fora que eu também não quero falar para vocês aqui, mas já falando, que é um árbitro muito polêmico, né? Ele protagonizou aí algo terrível lá no Rio Grande do Sul, quando tava rolando o Grenal, que, cara, depois vocês pesquisem aí na internet, foi um erro grotesco do Daronco naquele jogo lá entre Grêmio e Internacional, acho que pela final do Gauchão. Então é um árbitro extremamente polêmico, pode esperar aí que vai ter decisões equivocadas, e eu tenho certeza que o Palestrino não se anima nem um pouco com a escalação desse árbitro aí para Bahia e Palmeiras. Mas acredito que o Palmeiras tem condição, apesar disso, de fazer um bom jogo lá contra o Bahia, tá? A gente fez um bom jogo contra o River Plate na última quarta-feira, jogando contra a Conmebol, contra a arbitragem, contra todo mundo, cara. É contra tudo e contra todos. E nós não vamos ser diferentes nesse jogo contra o Bahia. Vamos jogar contra o Daronco, contra a CBF. Enfim, quero saber quais as expectativas que vocês têm para esse jogo de logo mais. Os 3 pontos é o que a gente tem como objetivo nesse próximo jogo. Até porque a gente não quer deixar o Flamengo escapar, né? Quem sabe a gente consegue se manter na briga até os finais, para, quem sabe, levar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, que ia ser magnífico se isso acontecer no final do ano. Posta aí nos comentários, quero saber o que vocês acham aí da escalação do Daronco. Eu, sinceramente, a arbitragem sempre vai ser um problema no futebol. E seguindo com o seu projeto de noticiário aqui no Notícias Meu Verdão, Palestrino, quero dizer para vocês que a semifinal da Libertadores de 2025 será disputada nas semanas dos dias 22
e 29 de outubro. Palmeiras e LDU, Racing e Flamengo são os times classificados para as semifinais. A Conmebol ainda não divulgou oficialmente as datas e horários das partidas, mas as datas prévias já marcadas foram essas definidas que eu já falei para vocês, 22 e 29 de outubro. A classificação para a semifinal vale 2,3 milhões de dólares, o que hoje dá aí 12 milhões de reais aproximadamente na cotação atual para cada time que se classificou. Então vocês já imaginam como que ficou a situação do São Paulo pela derrota para a LDU dentro de casa. E foi muito legal porque eu não estava assistindo o jogo, eu estava ouvindo e vendo o pessoal da Energia 97 narrando. E foi uma satisfação inenarrável ver o repórter da Energia 97 dizendo ao vivaço, cara. Eu tava assistindo pelo YouTube, falei, os São Paulinos estão todos saindo com cara de bunda porque pagaram caro no ingresso, acreditaram nesse time do São Paulo. Mas São Paulo é essa draga mesmo, gente. Ouso dizer pra vocês que aquele título da Copa do Brasil que o São Paulo venceu fez muito mal para o São Paulo. Mas em que sentido eu falo isso? Porque inflou demais o ego dos caras e os caras às vezes ainda acham que vive aquela fase de soberano que eles se auto-intitularam no começo deste século. Mas a situação do São Paulo, Corinthians e Santos na atualidade não tem sido das melhores. Tá aí o seu Júlio Casares fazendo merda atrás de merda no São Paulo. E é claro que a gente aqui, torcedores do Palmeiras, adoramos toda essa draga que tá acontecendo no São Paulo. E eu torço é que eles continuem soberbos mesmo. Ah, o Cicinho falando lá no jogo aberto, dizendo que São Paulo é taca, São Paulo vai vencer o jogo. Tá aí, eu quero ver. Hoje, inclusive, eu vou assistir o jogo aberto, porque eu vou ter o prazer de ver esses caras com cara de bunda ao vivo lá na Bandeirantes. E pra mim, a desclassificação do São Paulo não é nenhuma novidade. Eu falei aqui no canal que o São Paulo ia sair, tá? E dito e feito. A LDU fez o golzinho deles lá no Morumbi, como eu tinha falado no canal, e só sobrou a risada para todos nós, tá certo? Então, deixa São Paulo para lá, São Paulo tá eliminado, o ano do São Paulo acabou, eles vão só lutar para quem sabe pegar aí uma vaga na Libertadores pro ano que vem. O que importa é o seguinte, Racing e Palmeiras. E eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, ó, vou até aumentar um pouquinho para vocês verem essa sequência insana que o Palmeiras tem. Dia 18/10, mês de outubro, o Palmeiras vai ter um confronto antes disso contra o São Paulo, inclusive um clássico. Mas o mais importante é isso que tá na tela para vocês aqui, ó. O Palmeiras encara o Flamengo no dia 18/10 pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Palmeiras vai enfrentar na altitude a LDU de Quito, que vai ser parada dura para o Palmeiras. Eu acredito que nós, como elenco, temos um time melhor que a LDU, porém, a altitude, vocês sabem que prejudica muito os brasileiros, tá? E a LDU não pode ser desmerecida por nós, afinal de contas, os caras estão na semifinal. E logo em seguida, Palestrino, olha aí, ó, quem a gente tem. Nada mais, nada menos que o Cruzeiro, cara. Flamengo e Cruzeiro, dois postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai pegar essas porradas tudo em sequência. Flamengo, LDU, Cruzeiro e logo em seguida vem a semifinal com a LDU em casa no Allianz Parque pela Libertadores. É uma sequência insana para o Palmeiras, que vai testar de fato o elenco que nós temos. E a dúvida fica a seguinte, vai poupar contra o Flamengo ou vai jogar com o time titular? Lembrando que se jogar com o time titular contra o Flamengo para tentar manter a boa pontuação no Campeonato Brasileiro, na sequência tem a LDU lá na altitude, cara. Então vai ser uma parada dura pro Palmeiras. Eu confesso para vocês que eu ainda não tenho opinião formada se o Palmeiras deve manter o elenco principal para enfrentar o Flamengo no Brasileiro ou se o Palmeiras deve entrar pelo menos aí com um time mesclado, tá, gente? Lembrando que a gente está disputando o Campeonato Brasileiro junto com Flamengo e Cruzeiro, que são os outros dois times aí postulantes ao título do Brasileirão. Quero saber muito o que vocês acham. Essa sequência aí do Palmeiras em outubro vai ser insana. Fora o jogo contra o Juventude, que foi marcado em plena data FIFA, né? É brincadeira o que a CBF faz com o Palmeiras. Lembrando também, ó, tem um clássico aqui, ó. No dia 5/10, o Palmeiras vai pegar o São Paulo lá no Morumbi. Então, outubro vai reservar emoções
fortes para o Palestrino. E pra gente finalizar aqui essa parte falando de Libertadores, falando de Palmeiras, falando de Flamengo, lógico que com as classificações aí para as semifinais já começaram as especulações de uma suposta final da Libertadores. Já tem gente lembrando do meme do Devinho, o erro do Andrés Pereira, o Palmeiras vencendo aí o Flamengo, aquela Libertadores na prorrogação, lembram-se disso? Já tem gente relembrando essa história e o pessoal da ESPN já começou as especulações, tá? De quem são os favoritos para a final. E eu vou colocar para vocês a fala do Vitor Birner, lá do ESPN, créditos à ESPN Brasil pela postagem, e aí a gente vai ver o que o jornalista tem a dizer, o que ele acha dessas semifinais e quem sabe também da suposta final da Libertadores. Ele ousou cravar quem vai ser o campeão da Libertadores. Escuta aí, Palestrino. Avança, Palmeiras e LDU. Palmeiras. Flamengo e Racing. Flamengo. Quem vence a final, Palmeiras ou Flamengo? O Palmeiras foi consideravelmente melhor que o Flamengo nas quartas de final. Mas imagino que até lá, ambos pegam mais casca e eu vou postar no melhor elenco, sem a menor convicção. Flamengo. O Vitor Birner já cravando Palmeiras e Flamengo na final. Esse pessoal do ESPN, eu acho eles às vezes um pouco tendenciosos pro lado do Flamengo. Não vou negar, é um achômetro, tá? Posso estar errado. Mas já estão cravando Palmeiras e Flamengo na final e o Flamengo, na opinião do Vitor Birner, como o campeão da Libertadores. E eu adoro que os caras coloquem o Flamengo como o time a ser batido, o time que tem mais casca para ganhar essa Libertadores. Eu quero chegar na humildade. Se o Palmeiras vencer a LDU, que eu creio que vai vencer, tem mais time que a LDU, mas mesmo assim vai ser uma parada dura. Se a gente chegar nessas semifinais, eu quero chegar na humildade, caladinho, só observando. E um ponto que a gente precisa observar para a gente finalizar de vez aqui essa parte é que o Flamengo o Flamengo quase escorregou para o Estudiantes. É impressionante, de fato tem um super elenco, vários jogadores são muito bons que estão lá no Flamengo, mas quando os caras pegam esses times argentinos é impressionante como o Flamengo gosta de brincar com a sorte, né, cara? Quase foi eliminado ontem para os Estudiantes. Se não fosse o Rossi, o pessoal reclamando, os flamenguistas aí de um suposto erro do Rossi no gol do Estudiantes, mas o Rossi fechou o gol nas penalidades contra o clube argentino e foi por isso aqui que o Flamengo não ficou de fora das semifinais. Com certeza vai ser para parar o coração dos torcedores do Palmeiras e também dos torcedores do Flamengo. Acredito eu também que Palmeiras e Flamengo têm os elencos melhores, né? E se a gente for olhar no papel, avaliar pelo papel, tudo indica que a gente vai ter uma final entre Palmeiras e Flamengo, mas é muito cedo para cravar qualquer coisa. A gente tem a LDU primeiro, então o Palmeiras precisa vencer a LDU e depois a gente fala de final. Quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. A mídia já tá colocando o Flamengo, mesmo depois de um joguinho aí duvidoso contra o Estudiantes, mas ainda colocam o Flamengo aí como favorito para ser campeão. Quero saber a sua opinião, Palestrino. Posta aqui nos comentários, tá? E vamos finalizar aqui com boas notícias para o torcedor palestrino. Olha só, nessa última quinta-feira, meu querido palmeirense, dia 25, o Palmeiras voltou aos trabalhos na academia de futebol, poucas horas depois da vitória por 3-1 sobre o River Plate, lá no Allianz Parque, que valeu aí a classificação para as semifinais da Libertadores. Os titulares da partida realizaram atividades regenerativas no Centro de Recovery e Neurociência, incluindo o zagueiro Gustavo Gomes, que deixou o gramado após sofrer aí uma pancada e apresentou depois, se vocês não viram, assistam um vídeo passado, inchaço na região do olho. O restante do elenco foi a campo aí para um trabalho técnico sob comando da comissão técnica do professor Abel Ferreira. E pessoal, ó, a boa notícia tá para esse rapaz aí, ó, que tá na tela de vocês, bem sorridente, a presença do Paulinho, velho, em treinamento nessa última quinta-feira, reacendeu as expectativas de nós, torcedores, por um possível retorno do atacante ainda nessa temporada de 2025. Recuperando-se de uma grave lesão na tíbia, para quem
tá boiando nessa história, a gente relembra aqui, tem esse problema na perna direita. O jogador voltou a aparecer no gramado e já participa de parte das atividades com o elenco, embora ainda com algumas restrições. Eu não tenho nem o que dizer para vocês de como essa notícia é maravilhosa para o elenco do Palmeiras. Eu já tive o prazer de receber um comentário de um inscrito aqui do Palmeiras se classificando para a semifinal da Libertadores, e ele veio falar: olha, imagine Flaco Lopes, Vitor Roque e o Paulinho voltando. Esse ataque do Palmeiras vai ficar galáctico, hein? Galáctico, e vai ficar mesmo, tá? Porque o Palmeiras vai ficar com uma qualidade insana no seu ataque quando o Paulinho estiver 100% para disputar jogos com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas voltando aqui, ó, só para a gente falar um pouco mais da lesão, ela exigiu 2 cirurgias do Paulinho e afastou ele, né, dos gramados desde o Mundial de Clubes. Ela vinha sendo tratada com muita cautela pelo departamento médico do Palmeiras, né? E inicialmente o planejamento do Verdão indicava que o Paulinho só estaria disponível em 2026. No entanto, o Palestrino, a boa resposta do jogador no processo de reabilitação, abriu a possibilidade de uma volta antecipada, dependendo apenas da evolução nas próximas semanas do atleta. Internamente, a Sociedade Esportiva Palmeiras adota uma postura cuidadosa com o Paulinho. O histórico da lesão exige uma atenção redobrada do núcleo de saúde e performance para evitar recaídas do jogador, e qualquer liberação para jogos oficiais passará por uma análise criteriosa da comissão técnica e da área médica do Palmeiras. Apesar disso, a movimentação de Paulinho nos treinos indica que o atacante está cada vez mais próximo de reunir condições para jogo. Cara, vai ser sensacional. Flaco Lopes e Vitor Roque voando nesse ataque do Palmeiras. Já pensou você ainda ter aí, ó, no banco de reservas o Paulinho para entrar? E vou falar para vocês, a briga vai ser boa para quem vai dominar esse ataque do Palmeiras, porque o Flaco tá jogando muito, o Vitor Roque tá jogando muito, e esse cara aqui dispensa comentários pelo talento que ele tem, correto? Ou vocês discordam do que eu tô falando? Quero saber muito a opinião de vocês. Usa aí o espaço para comentários, tá? Mas o Palmeiras vai ficar muito forte quando tiver o Paulinho 100%. Ouso dizer para vocês que o nosso ano de 2026 vai ser muito melhor do que este ano de 2025 tá sendo, tá? Porque ano que vem o elenco vai estar fechadinho, os caras vão estar mais entrosados e esse camarada aqui muito provavelmente já vai estar 100% recuperado. Para a gente finalizar, porque eu quero mostrar aqui uma fala também do jornalista Gustavo Soler sobre esse assunto, a expectativa do Palmeiras, ela tá muito otimista, né? E o Verdão projeta, quem sabe, um retorno até o final, né? Desse lá para novembro de 2025. Possivelmente nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro ou até mesmo, quem sabe, em eventuais fases decisivas da Libertadores da América. Nessa última quarta-feira, vocês vão se lembrar, a gente ainda tá comemorando, o Verdão se classificou para as semifinais da Libertadores. O Paulinho certamente seria um reforço de peso para o elenco alviverde, especialmente se o time estiver envolvido em disputas importantes no calendário nacional ou continental. Já pensou se o Palmeiras vence essa Libertadores? Ah, putz, cara, eu vou ficar nas nuvens de novo. O Palmeiras ganhar essa Libertadores, classificar-se para o próximo Mundial de Clubes, o Super Mundial que a gente já disputou esse ano, e também valendo vaga, né, para o Intercontinental e quem sabe, depois o Palmeiras vencer alguns jogos, enfrentar o PSG no Intercontinental ainda esse ano. Já imaginaram, Palestrino? E ó, tendo esse cara de volta no elenco, rapaz, eu consigo sonhar com coisas grandes ainda esse ano de 2025. Quero saber de vocês, tá? E aí, pra gente finalizar, eu vou colocar aqui o Solerzinho, que eu gosto muito dele, acompanho direto o trabalho dele. Isso aqui foi uma postagem no Instagram lá do Paulo Massini, e eles trocavam uma ideia e o Gustavo Soler, ele comentou, né, sobre essa possível volta do Paulinho, e eles ainda estavam comentando até sobre a volta do Bruno Rodrigues. Olha que interessante, Palestrino, se liga aí. Vamos lá, Massa, o Danilo Lavieri já tinha falado, né, trazido essa informação com base científica, né, em contato com alguns médicos, e eu consegui conversar com uma pessoa do Palmeiras, falando, pô, legal o Bruno, né, o cara, pô, legal, menino do bem,
pô, que bom que ele voltou, não sei o quê. Estavam falando mais para ano que vem, né? Mas que bom que dele foi. Pô, o menino se esforçou para tá aí. Aí eu já perguntei, e o Paulinho? Ele deu aquela risada e falou, pô, Paulinho trabalhar, não vamos colocar prazo, deixa o Paulinho fazer o que ele tem que fazer, cara profissional, não sei o quê. Aí ele falou, mas você viu o que aconteceu com o Bruno, né? Então, existe sim, internamente, uma possibilidade, é claro que vai depender do desenvolvimento do jogador, da recuperação do jogador, mas o Palmeiras crê que, se tudo der certo, o Paulinho ainda volta nesse ano e pode ser que ainda no mês de novembro, mais perto da reta final de novembro, ou seja, né, para pegar ali os últimos dos últimos jogos da temporada do futebol brasileiro e quem sabe, se tudo der certo, uma final de Libertadores. Mas o Paulinho pode ser que ele consiga voltar ainda neste ano de 2025. Bom, então tá aí a fala do Gustavo Soler, hoje jornalista da Transamérica, estava recentemente na Bandeirantes e tal, foi para Transamérica, dispensa comentários da credibilidade do Gustavo Soler. E o que chama atenção é alguns comentários aqui que eu tô vendo de bate-pronto. Olha só, tem que voltar 100%, tá dizendo aqui um palestrino. Voltou meia boca anteriormente e teve que parar mais uma vez. Deixa se recuperar por completo. Tá certo, é isso. Palmeiras, embora nós tenhamos essa empolgação do retorno do Paulinho, Palmeiras tem que ter cautela, né, para voltar, até para não sofrer novas lesões, né, no Paulinho. É tudo que a gente não quer, afinal de contas a gente gastou uma bala nesse jogador. E ó, tem já os caras aqui animados, né, ó, volta pra final da Libertadores, pessoal com Palminha, olha lá, Palminha, Soler é top e tal, seria muito bom se o Paulinho voltasse. Cara, a expectativa, confesso para vocês que está a 1000 para que este cara volte, porque dispensa comentários o talento que ele tem e o quanto ele pode ajudar e quanto ele fortalece esse elenco do Verdão. Quero saber demais, cara, essa notícia é maravilhosa, tá? Então quem sabe lá pro final aí de novembro, metade de novembro, o Paulinho possa estar voltando e jogando pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Rapaz, já pensou? Palmeiras com o elenco fortalecido, Vitor Roque, Flaco Lopes voando, Paulinho quem sabe voltando, brigando por Campeonato Brasileiro e quem sabe sendo campeão da Libertadores. Rapaz, olha, vamos parar de sonhar, vamos viver um dia de cada vez, tá? Quero saber muita opinião de vocês, use o espaço para comentários. Vocês já estão percebendo como que eu estou empolgado com o Palmeiras, porque o Palmeiras vem de uma evolução muito grande, gente. Então não é à toa essa esperança que eu tenho e acredito que vocês também têm do outro lado. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa primeira edição do nosso canal Notícias Meu Verdão nesta sexta-feira. Quero fazer um apelo para vocês, tá? Como eu fiquei uma semaninha sem postar vídeo aqui no canal, o YouTube tá me dando uma boicotada, não tá entregando os vídeos como ele entregava antes para as pessoas. Então faz um favor para mim, palestrino, pega esse vídeo, compartilha com outros palmeirenses que você conhece, que gostam de ouvir informações do Palmeiras, que gostam de ser abastecidos por boas informações. Faz essa gentileza pra mim, tá bom? Compartilha esse vídeo e aproveita, verifica a sua inscrição, deixa o seu like, é claro, né? Eu não preciso ficar repetindo, mas tem que repetir porque faz parte do trabalho. Você que assiste pelo celular, clica no botãozinho do hypar, vamos reativar esse algoritmo do YouTube para voltar a entregar os nossos vídeos aí pra galera acompanhar a gente por aqui, beleza? Obrigado demais pela presença de vocês. Desejo aí as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus na vida de vocês nessa sexta-feira. Eu volto no próximo vídeo quando voltar informações relevantes para o Palmeiras e avante palestra!